nós irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar, vamos colocar de pé e pedir para a Alana cantar para ensinar. Senhor. Olha, Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, querido Deus eterno, soberano Deus, neste momento, ó Pai, nós estamos iniciando esse culto de adoração e louvor ao Senhor. Pai, abençoa cada um dos teus filhos aqui está, os teus filhos estão pelo caminho vindo para a tua casa. Guarda, livra de todo mal, que neste momento, ó Pai, nós possamos louvar, engrandecer e exaltar o teu nome, Pai. Fala, continue falando aos nossos corações nessa noite, ó Deus, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Número 8. Oh, meu Senhor.
Glória a Deus, Ele só Ele. E nós vamos neste momento ouvir a leitura do Glória, que nosso irmão governador Glória. Logo em seguida nós estaremos orando, apresentando o período de oração. Que Jesus arrebatou os jovens. Isso, eu tocha as vezes aí sobrou só nós, né? Glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé. 1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é amor. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos orar por esse pedido de oração. Quantos precisam de oração? Eu agradeço as orações dos irmãos. Irmão Francisco, vem aqui orar, vai seguir pelos jovens que estão aí em nome do seu Pai. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vem para mim. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos a Deus. Senhor Jesus e meu Deus e meu Pai, nesta noite estamos aqui reunidos conforme a Tua palavra, que a partir desse exato momento, tudo que nos presta, que nos vem da Tua presença, seja repreendido, seja desfeito em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, todo olho gordo, toda inveja, tudo que não provém de Ti, Senhor, nesta noite, nós pedimos a Ti que o Senhor venha repreender todo mal, Senhor. Venha nesta noite, venha tirar tudo que não presta, Senhor, do meio do Teu povo, aqueles entes queridos também que nós intercedemos por eles nesta noite, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar também, e que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, arranca toda enfermidade que houver nos sangue, nos ossos, nos nervos, seja enfermidade da carne, seja enfermidade espiritual, em nome de Jesus, que o Senhor venha pôr por terra e venha restaurar, venha trazer saúde e alegria e felicidade em nome de Jesus, é que nós te pedimos nesta noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ouvir os jovens louvando o Senhor. Depois a irmã Karina está com a oportunidade também.
Depois nós vamos louvar o Senhor mais lindo. A nossa arte. Muito bem. Amanda, de novo, mais lindo na arte. Depois nós estaremos tirando dízimos e oferta a palavra do Senhor. Ou se ela quiser cantar um pouco, não tem problema. Pode ser Eu salvo para você aparecer, Senhor. Como é gostoso estar neste lugar, né? Como é maravilhosa a presença de Deus na nossa vida. Eu já estou chorando, né? Muito igreja. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque Ele é o nosso escudo, né? Como a cidade acabou de cantar. Não há doenças, não há enfermidade, não há impossível, não há vírus, não há dificuldade, não há sonhos enterrados, não há impossível. Para Deus não há. Quantos sonhos a gente deixa enterrado e acha assim, nem vou pensar mais, isso não vai acontecer, isso não vai se realizar, idealizar, porque é impossível aos nossos olhos humanos. Mas Deus é Deus que cuida de nós de uma forma tão especial, carinhosa, cuida de nós nos detalhes. E muitos estão pensando em, esse ano de 2020 não dá mais para ser realizado nada. Está tudo parado, não tem condições, Condições financeiras, muitas condições psicológicas, físicas, até mentais. Eu quero deixar para os irmãos aqui um versículo para a meditação dos irmãos que está em Filipenses 4, no qual o Senhor falou muito ao meu coração essa noite que eu cheguei ali, dobrei mesmo joelho e fiquei meditando, sossegadinha, porque em casa com a paleta, a minha bênção é difícil. Então eu gosto quando eu chego no culto um tempinho antes e eu oro e fico meditando, escutando, Deus falar com o meu coração. E quero deixar aqui para os irmãos em Filipenses 4, como que Deus tem cuidado de nós. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogai a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e em Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Que nós possamos regozijar no Senhor, seja na tribulação, na dificuldade, seja qual forma você se entrou nessa noite, se encontra e também na live. Deus está tocando, está falando com você, Muitas vezes você não pode estar aqui, mas o Senhor não te esqueceu, nem dos projetos que Ele tem na sua vida. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor está perto. Não estejais inquieto por coisa alguma. Novamente, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. É para orar, suplicar, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quantas vezes a gente se sente com os nossos sentimentos, com o nosso coração, com a nossa vida abalado, parece que está tudo abalado, está tudo errado, tudo fora do lugar, e a gente fica falando, meu Deus, como vai ser, o que vai acontecer, como vai proceder, da onde vai sair. Mas Deus está falando para a gente guardar o nosso coração, os nossos sentimentos nele, Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude,
se é algo do louvor, nisso pensai. Então vamos pensar aqui como o Senhor nos fala em tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é lícito, né? O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então o Senhor está falando aqui para nós toda a estratégia a qual nós devemos proceder para que os nossos sentimentos, o nosso coração, a nossa súplica, a nossa vida, o que é preciso nós fazermos para poder Ele estar conosco. Como será que a paz será convosco? Quantas vezes falta paz? Paz no coração, no sentimento, paz na vida, no lar, na alma, no projeto, no sonho, né? A preocupação do que está por vir, do que virá, e tudo isso que eu estou falando aos irmãos, Deus primeiramente tem feito na minha vida. E aqui mais abaixo, Paulo ainda fala, no versículo 11: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, sem estar abatido, sem ter também abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Todas as coisas, naquele que me fortalece. Que nós possamos, irmãos, ficar nessa palavra, que o Senhor, Ele nos fortalece, seja na dificuldade, na tribulação, na abundância, seja como se encontra o seu coração que aqui adentrou, ou você que está aí em casa, o Senhor está cuidando de tudo, por mais que não pareça. Às vezes eu falo Gisley, mas eu não estou vendo nenhuma nuvem pequenininha, tamanho da palma da minha mão, eu não estou vendo. E esses dias em casa eu sentei lá de fora no quintal e fiquei olhando e conversando com Deus, meditando e falando assim: Jesus, mas por que agora? Mas por quê? Sobre algo que Deus tem colocado no coração do meu esposo, e eu falei: Jesus, por que agora? O senhor sabe que a fé dele sempre marca comigo. E eu falei para Deus: Senhor, porque neste momento que a gente está sem trabalhar desde março, por que agora? Eu sei que o Senhor não tem deixado faltar nada, o Senhor tem provido. Esses dias eu estava na minha sala falando: Jesus, outras coisas vai voltar, a gente precisa trabalhar, a gente tem filho. E Deus falou assim para mim assim: vai lá, abre a sua geladeira. E eu abri. Aí Deus falou assim para mim: vai lá, abre o seu armário agora. E eu abri as portas do meu armário. E Deus falou assim para mim: olha. E eu olhei. E Deus falou assim: nem quando seu esposo trabalhava, tinha tanta coisa, na verdade. E eu comecei a chorar. E falei assim: Deus, me perdoa. Me perdoa por eu ser tão falha, tão pequenina. Me preocupar com coisas tão fúteis. Porque o Senhor é tão grande, Ele cuida dos passarinhos, dos lírios, que de manhã está lindo, floresce, de manhã e à tarde são queimados. E eu sou tão falha. Me perdoa, Jesus, porque o Senhor tem provido coisas da qual eu não tinha na minha geladeira, eu não comprava elas, no qual o meu armário não estava cheio como está agora. Me perdoa, Senhor, eu pedi perdão para Deus. E após uns dias eu sentei no meu quintal e fiquei conversando com Deus: Senhor, por que agora? Por que isso agora? Porque o Senhor colocou no coração do meu esposo de fazer isso agora. O Senhor sabe como as coisas estão. Agora não é momento de projetar nada, de sonhar nada. É momento de ficar quietinho, esperar tudo isso passar. Eu estou comentando isso com os irmãos porque assim como Deus tem feito na minha vida, e eu creio na promessa dele, porque tudo aquilo que ele nos dá e concretiza na nossa vida não é para a nossa glória, é para a glória dele. Tudo que eu tenho não é meu, é dele, é para a glória dele, tudo é para ele, seja o dia da aflição, seja o dia da glória, da bênção, da vitória, da tristeza, da morte, é para ele. Como Paulo ainda fala que o morrer com Cristo é ganho. Então, seja na morte, na alegria, na aflição, é para ele. E o Senhor falou no meu coração: filha, sou eu, Deus, que faço o inexistente existir. Eu não preciso de ajuda humana, eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso da sua mão. Deus fala ao seu coração que Ele não precisa de você para fazer aquilo que Ele tem para concretizar
dá na sua vida, te dá, né, aquilo que você nem acredita em falar, agora está acabado, olha o ano, a situação. Deus eu creio assim, que Ele me trouxe nessa noite para dizer para você que aquele sonho que você fala que acabou, está enterrado. Deus fala para você que Ele ressuscita sonhos, que Ele abre portas, que Ele faz, que Ele não depende das condições financeiras mundial, Ele não precisa, Ele é dono dos tesouros escondidos. Ele dá, Ele faz acontecer, Ele ressuscita. E quantos nos dias atuais têm esquecido que o nosso Deus é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro? Ele não mudou, nós mudamos. Nós fraquejamos, né? Tem dia que a gente está bem, ao glória, aleluia, a gente canta. Tem dia que a gente, misericórdia, até peca, né? Por tamanho e debilidade. Mas que possamos estar firmes, que os irmãos venham meditar depois, profundamente, em Filipenses 4. Quão grande é Deus, como vamos fazer lidar com essa situação, com os nossos sentimentos. E que possamos estar firmes, confiantes, que Deus, assim como é Deus na minha vida, tem sido na minha casa, tem sido na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, ou até na falta dele, né? Deus é Deus que provê e faz. E eu tenho visto as mãos de Deus de forma tremenda no meu lar, a qual eu relatei aqui para os irmãos, que Deus tem feito. E eu sei que seja a nossa aflição, assim como Paulo, seja na prisão, seja da forma que você esteja, na bênção ou na luta, né? Creio eu que todos aqui, por algum motivo, por algum, né, instante, está passando aflição. Seja na parte sentimental, financeira, física, psicológica, nós estamos. E é onde Deus extrai de nós o melhor. Né? É onde Deus faz igual o ouro, Ele queima as impurezas e deixa o nosso melhor. É assim Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, abençoe. Nós vamos voltar no Senhor mais um minuto, clamando. Nós vamos estar contribuindo com nossos dízimos e ofertas. E após esse louvor, o Patrick estará nos trazendo a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Claudinho estará aqui orando. Já para os ofertantes, estará levando a palavra. Muita igreja apareceu também. Está conosco nesta noite nosso irmão Ailton, do Jardim do Vale, irmão Ailton, vereador, Deus abençoe, querido. Tem mais alguém? A nossa irmã Eliana também ali, Deus abençoe nossa irmã. Vamos dar o bem-vindo, irmãos? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai. Abençoa também teus filhos, ó Pai querido, vamos contribuir com a sua casa, com a vitória. Abençoa também teu servo, Pai, que ele aprega a tua santa palavra, muito teu filho pelas mãos. Fala comigo, fala com a tua igreja, Pai querido, e opera assim milagres, maravilha no nosso meio. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Paz do Senhor mais uma vez. Número 526.
Meus irmãos, paz do Senhor para todos. Vamos abrir nossas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pedir para os irmãos me ajudarem com a Bíblia aberta aí. Eu vou citar alguma coisa que eu não consigo achar muito rápido, a gente não toma muito tempo dos irmãos. Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim: Então as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Eu, fazendo a minha meditação, o pastor me pediu para trazer a palavra hoje, e esse versículo eu já tinha lido ele alguma vez, mas um dia eu vou estudar sobre isso, vou falar sobre o crescimento da igreja, o crescimento saudável da igreja, como deve ser. No livro de Atos, o princípio da igreja, ele vai falar muito sobre a perseguição que a igreja sofria. E depois da descida do Espírito Santo, ali no capítulo 2, a igreja começou a sofrer algumas perseguições. Nunca foi fácil a vida da igreja. Inclusive hoje, a gente sofre alguma perseguição. Essa semana, um dos ministros do STF levantou a questão lá religiosa. Por que templos evangélicos ou templos, religião qualquer, pode abrir como serviço essencial? E começou uma discussão já na televisão, na mídia. Então isso sim é um tipo de perseguição, não velada quanto era antes, não tão na cara quanto era antes, mas a igreja ainda sofre perseguições. Então no princípio da igreja, o livro de Atos vai contar muito isso. Por exemplo, Atos de número, abra sua Bíblia aí, fica sua Bíblia aberta, Atos 6. Atos 6, do 8 ao 15, eu vou fazer essa leitura aqui. E Estevão, Atos capítulo 6, versículo 8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então se levantaram alguns da sinagoga, que é chamada a sinagoga dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Então eles subornaram homens, olha só, perseguição. Subornaram homens que disseram: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho, ao Sinédrio. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra esse santo lugar e contra a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos que estavam sentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, viram a sua face como a face de um anjo. Olha só que perseguição que Estevão sofreu nesse episódio. Falsos testemunhos subornaram a pessoa para mentir que ele estava falando, que ele não falou. Aí ele falou uma coisa, mas ele não tinha falado. Ele falou contra a lei, mas ele não tinha falado. Então, Estevão estava cheio do poder de Deus. Ele fazia milagres e maravilhas. Mas aí, levantou a inveja daquele povo, com os judeus. Que isso? Que coisa é essa? O que está acontecendo? Aí no capítulo 7, eu não vou ler, porque o capítulo inteiro, 7, do versículo 1 ao 53, ele vai fazer a defesa dele, ele vai citar profeta, ele vai citar a Bíblia ali para os integrantes do Sinédrio.
Que é tipo como se fosse um Senado federal hoje, né, que convoca as pessoas lá para inquirir, para perguntar por que falou tal coisa. Você cometeu tal crime, vem aqui se explicar. Então esse texto foi se explicado. O capítulo 7 inteiro se explica. E no versículo 54, aí eu quero ler, Atos 7, 54, vai dizer assim: eles, ouvindo essas coisas, ouvindo o que Estevão falou sobre a Bíblia, ele explicou para ele, desde os profetas até a época, cortou-se-lhes o coração e rangiam os dentes de raiva. Mas ele, estando cheio do Espírito, olhou para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então eles, gritando em alta voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha aí, entrou um segundo personagem da história. Saulo, perseguidor de cristãos. Com certeza ele viu toda a cena, todo o apedrejamento dele, consentiu com aquilo. Mais uma forma de perseguição. Vamos matar ele? E daí acaba esse negócio de milagre aqui, o pessoal não vai saber que essa história de Jesus ele não vai para frente. Então vamos lá, no capítulo, eu falei um pouco da perseguição que ele sofreu, né? Eu falei de um homem só, mas esse retrato de todo um grupo de pessoas, né? Mataram um para calar o resto. É sempre assim que eles fazem. A primeira grande perseguição à igreja está em Atos 8, do 1 ao 3. E Saulo consentiu na morte dele, olha aí. E naquele dia, houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens religiosos carregavam Estevão para seu sepultamento e fizeram grande alimentação sobre ele. E Saulo devastava a igreja. Olha que situação. Saulo devastava a igreja, entrando de casa em casa e arrastando homens e mulheres, entregava-os na prisão. A igreja é perseguida. Todo crescimento tem um ônus, todo crescimento tem um preço. E a igreja e os irmãos lá atrás pagaram esse preço de perseguição. Hoje, como eu disse, não há uma perseguição velada que a gente ainda com uma lei ou outra consegue se esquivar, né? Mas aqui estava demais, porque Saulo entrava de casa em casa. Ele tinha autoridade dos maiorais da época para entrar na casa das pessoas e entregar na prisão. Quem professasse o Evangelho de Cristo era lançado na prisão. Então, olha aí as perseguições que a igreja sofreu. Versículo 1 do que eu li, eles foram dispersos. Versículo 4 a 13 vai contar mais história da igreja. A igreja perseguida só crescia daí então. Aí vai contar a história de Filipe, que chegou num certo lugar fazendo prodígio de maravilhas. Tinha um encantador lá, o Simão, um mágico, um falso mágico, um ilusionista. E ele começou a ver aquela história que ele enganava as pessoas com mágicas, né? Filipe chegou pregando, fazendo expulsão de demônio, demônios eram expulsos, pessoas eram libertas de doenças, e Simão gostou daquilo. E diz o texto aí, se você for ler Atos 8, do 4 ao 13, você vai ver que o Simão se converteu. O mentiroso, o encantador mentiroso, se converteu. Só que daí, um pouquinho para frente, mais do 14 em diante, aparece Pedro e João na história. E aí tem um homem sentado na porta do templo. A maioria dos irmãos conhece a história. A porta do templo, a porta chamada Formosa. E ele pedia esmola. Aí Pedro e João olham para ele, olha para nós. Aí ele olhou, eu não tenho dinheiro. Ele pediu dinheiro. Aí Pedro e João falaram assim: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho, te dou, levanta e anda. Aí Simão, que se tinha se convertido lá, vendo Filipe fazendo maravilhas, deu uma decaída. Olha,
escuta aqui, quanto que é para ter isso aí que vocês têm? Eu pago. O que vocês têm aí? Como é que compra? Eu pago. Aí Pedro, João, olha, fica esse dinheiro para você, rapaz. Isso aqui é poder de Deus. Não é comprado, não. Vamos ler aqui o versículo 14 em diante, 8, 14, para não falar das minhas palavras. Ah lá, versículo 18, 8 e 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também deste poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos possa receber o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: o teu dinheiro, aí eu falei que era João, tá vendo? Era Pedro. Pedro lhe disse: o teu dinheiro pereça contigo, porque pensaste que o dom de Deus se compra com dinheiro. A igreja só crescia. Quanto mais perseguida a igreja, só crescia a igreja. Aí no Atos 9, onde nós chegamos no texto aí, vai contar a história da conversão de Saulo. Os irmãos sabem da história, ele conseguiu cartas dos maiorais para prender mais cristãos. E estava no caminho, e apareceu um clarão, uma voz que falava, e os que estavam com ele ficaram atônitos. O pessoal fala que Paulo caiu do cavalo, mas isso não está na Bíblia. Ele caiu ao chão. Ele estava, de certo, andando a pé e caiu. Não diz que ele caiu do cavalo. Mas o pessoal diz aí que ele caiu do cavalo, mas não caiu não. Senão estava na Bíblia. Então acontece. O Saulo teve uma conversão. Se converteu ali, ficou cego. Aí vai dizer o versículo. Deixa eu ver se eu anotei. Não vai estar escrito, mas eu vou ler. Olha lá, capítulo 9, versículo 18. E imediatamente, depois que Ananias teve uma visão, foi lá na casa onde Saulo estava, orou por ele lá e ele se converteu de verdade. Imediatamente ele caiu dos olhos como se fossem escamas. E ele imediatamente recebeu a visão. E levantando-se, foi batizado. E tendo recebido o alimento, foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente, logo de pronto, ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Agora o perseguidor de cristãos se converte e começa a pregar que o Cristo daqueles perseguidos é o verdadeiro. Teve um verdadeiro encontro com Deus. Então, na dificuldade da igreja, no aperto da igreja, Deus usa o principal que perseguia a igreja para agora propagar o Evangelho. Se vocês lembram lá atrás onde eu li aqui, capítulo 8, que alguns cristãos foram dispersos, esses dispersos começaram a espalhar o Evangelho. E Paulo começou a fazer as viagens dele, missionário. Aí no versículo seguinte aí, imediatamente pregaram nas sinagogas, mas todos que os ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que Jerusalém destruiu os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para levar presos os principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Agora o perseguidor estava sendo perseguido. Ele queria matar os crentes. Agora o povo, os judeus, queriam matar ele, porque ele virou uma casaca. Veja que situação. Dificuldade que teve para propagar, para o crescimento da igreja. Daí eu queria chegar já aqui na parte. Veio um período de paz depois que Paulo se converteu. O versículo que a gente leu aí, versículo 31. As igrejas de Judéia, Galileia e Samaria tinham um descanso, tinham paz. Uma tradução vai dizer que agora estava em paz com todos a igreja. A igreja crescia. Enquanto essa paz chegou, Paulo deu uma sossegada, agora virou crente, se converteu de verdade. O que ele fez? Deu uma sensação de paz à igreja. A igreja agora conseguiu se expandir, mas de forma saudável. Eu queria, dentro desse versículo aí, explicar
queria que desse tempo, mas vai dar. Como é que a igreja, então, conseguiria crescer mesmo com toda essa perseguição? Primeiro, se edificando, olha aí o texto. As igrejas tinham descanso e eram edificadas. Como se edificar? Como assim? 1 Coríntios 3, 11. Se alguém puder ler para mim, ou não? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Como é que se edifica? Como é que a igreja, nós como igreja individual, conseguimos nos edificar? Se alguém achou, pode ler. 3 e 11. 1 Coríntios. Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Olha só, já tem um alicerce, já tinha um alicerce. Jesus tinha morrido, derramou seu sangue para que essa igreja agora estivesse alicerçada nele. Ele tem um texto da Bíblia que diz que ele é a pedra de esquina, a pedra angular. Ele é o alicerce, ele é a base da igreja. Jesus é a base da igreja. Então agora a igreja ia se edificando em Cristo. E como se edificar? Alguns pontos. Edificando em amor. Se edificando em amor. 1 Coríntios 8 e 1. 1 Coríntios 8 e 1. Meu Deus do céu, essa Bíblia é pequenininha. Eu estou achando que pode dizer. Olha, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas o amor edifica. Quando a gente fala amor, o Toninho leu aqui a leitura introdutória, quem prestou atenção? O amor engloba muita coisa. O amor não se ensoberbece, não se ufana, não arde em ciúmes. O amor é paciente. Por que eu estou falando isso? Às vezes nós pregamos sobre amor na igreja aqui, mas nós não conseguimos sentir pena nessa crise que nós estamos vivendo aí. Nós sabemos que tem irmãos nossos desempregados, passando necessidade em casa. E às vezes a gente sabe que pode fazer uma coisa e não faz. Então não vive isso. Isso não é edificar. Isso não é ser igreja. Ser igreja é olhar a dor do outro e falar assim: puxa vida, se eu fosse eu lá, não, se eu posso, eu reparto. Se eu posso, eu ajudo. Ah, eu não posso, mas eu falo com alguém que pode. Ah, mas eu tenho uns problemas. Mas você vai deixar alguém do seu meio, no meio nosso, passar necessidade? Falta de amor. Então a gente se edifica amando. Efésios 4, 15 e 16. Está assim: antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça de Cristo. Olha só, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. Lá atrás ele era a licença, agora é a cabeça dele. 16, o qual todo o corpo bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo. A igreja cresce no amor, um amor selado por Cristo, cabeça da igreja na cruz. Então, o amor bíblico, ele edifica. Segundo ponto aí da edificação da igreja, do crente como igreja, é a oração. Porque a oração é a prova da nossa incapacidade. Você parou para pensar nisso? Por que eu oro? Eu oro porque eu sou incapaz. Por que você vai sair de casa e você faz uma oração? Porque você não é capaz de se livrar das armadilhas que tem no mundo, de um acidente. Você não é capaz, você não sabe de prever. Agora Deus sabe. Então eu oro porque eu sou incapaz. Se eu estou saindo e tem um acidente preparado para mim, se eu oro com fé, Deus vai quebrando. Deus vai quebrando o laço. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque tem alguém que vela por nós. Mas nós temos que ir por caminho da oração. Amor, edificar em amor, orando todo o tempo. Porque, outro ponto, por que da oração? Porque eu não sou capaz de dar crescimento para a igreja. O pastor Enivaldo não é capaz de dar crescimento para a igreja. Tem um texto bíblico que eu não anotei aqui, mas está escrito: eu plantei, Paulo falando, eu plantei, Apolo regou. Mas quem dá o crescimento? Deus. Como é que vai dar crescimento? Eu tenho que ir para a oração.
Eu sou incapaz de gerar crescimento na minha igreja. Eu posso agregar valor à igreja. Eu sou um músico. Eu posso ensinar alguém a tocar. E esse alguém pode não ser daqui do nosso meio. Aí esse alguém é católico, chega na casa dele, eu aprendi na igreja, ganha aquilo, eu agrego, eu não dou crescimento. É Deus que faz isso. Então eu tenho que ir para o caminho da oração. Terceiro ponto aí da edificação da igreja é o exemplo. Nós, como igreja, temos deixado de ser exemplo. E isso é um assunto bem pastoral. Mas eu vou dar uma pincelada, eu não quero o pastor Guilherme vir. Mas 1 Pedro 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 em diante, vai dizer um muito interessante isso aqui. Aos anciãos que estão dentro de vós, eu exorto que também sou um ancião e testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Alimentai o rebanho de Deus que está entre vós, assumindo o cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não pela ganância do lucro, mas com o Espírito Santo. Nem como senhores sobre a herança de Deus. Olha só, o povo que está na igreja é a herança do Senhor, não é propriedade de ninguém. Mas como exemplo para o rebanho, nós temos que ser exemplo. Aqui está falando dos anciãos, mas é todos os crentes, tem que ser exemplo para os outros. Nós, como cristãos, temos que dar exemplo, exemplo e exemplo. Quantos crentes dando escândalo em vez de vizinho contar assunto de igreja lá no meio, não sei se isso não agrega, isso não ajuda no crescimento da igreja. O que ajuda no crescimento da igreja é exemplo, bons exemplos. Então a gente sabe que tem crente que dá bom exemplo, tem crente que dá mau exemplo. Por exemplo, crente que deve não paga, dá bom exemplo. Quando você deve uma casa Bahia, tudo bem, tem um monte de gente. Você vai dever para o vizinho que vende natura, aí fica difícil. Aí fica difícil defender. Então nós temos que dar exemplo, amor, oração, exemplo e palavra. Uma cidade cantou agora que a palavra de Deus é escudo, ela nos protege. Então a gente cresce se protegendo também. 1 Timóteo 4, 6. Eu vou tocar agora já. 1 Timóteo 4, 6 está assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as palavras da fé e da boa doutrina que tem alcançado. O segredo do bom crescimento é a nutrição. Quando eu era criança, minha filha, quando era mais nova, ela comia de tudo, mas de tudo. Você dava, tinha uma ferramentinha lá, eu nem lembro o nome daquilo. Você cozinhava o alimento e colocava, ela ficava maçando aquilo, chupando aquele caldo, inhame, beterraba. Vai falar isso para ela hoje, tá? É arrozinho com queijo ralado. É batata frita raioqueira. Mas tem feijão. Mas o segredo da boa nutrição, todos os pediatras, a alimentação correta, feijãozinho, arroz, carne, verdura, e para nós também, grande. Aí depois que você fica mais velho, você é proibido de comer, você não comer bacon, torresmo, fica difícil. Você não entende, né? Quando é pequeno você tem que comer, quando é grande você não pode comer mais. Então é bom a gente comer agora, antes de comer é proíba, né? Mas o segredo de um bom crescimento da igreja é o que é? É a nutrição. Nutrido por quê? Pela palavra. Então, nós temos que estar nutridos em amor, em oração, no exemplo, dar exemplo para os outros na igreja. Para quem aqueles que olham de fora, fala assim, eu quero ser igual a eles, e aí se agrega, a igreja vai crescer. Crescer é diferente de inchar. Eu lembro, lá para 1999, a gente se alegrava quando alguém falava que os evangelhos estão crescendo, são 20%. E daí, na nossa cidade, o assunto era esse. A gente ia para a escola americana com essa informação para cá. Mas João Carlos dava aula para nós. Aí chegava lá, João Carlos, nossa, agora saiu aí, o censo dos evangelhos são 22%. Nossa. Hoje parece que saiu aí que está metade, né? Evangelho. Até o safadão é evangelho. Imagina, esse dia alguém falou, eu não sei quem foi. Imagina que um dia, vamos ouvir aí uma palavra do pastor Safadão. Pastor Safadão,
fica difícil, sem exemplo, sem palavra, não dá, sem nutrição. Então, estamos inchando. Nós não somos maioria, nós não vamos chegar à maioria nunca. Nós não somos metade do país evangélico, não. Nunca vai ser. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Está escrito. Nós não vamos ser. O que acontece hoje em dia é o seguinte: eu brigo com o pastor Anivaldo e eu sinto que eu posso ser um pastor de igreja. Aí eu alugo um pontinho ali e monto a minha igreja. Aí então os abestados que vai atrás. Aí eu gosto dele. Aí fica lá. Aí fica 3 lá, 3 ali, 3 aqui. Não congrega. Isso não é união, isso não é crescimento, isso é inchaço. Tem um monte de igreja evangélica agora. Esse dia eu estava vendo, por curiosidade, eu fui pesquisar lá, chegou um anúncio para mim. Hoje, pregando, missionário, falando, eu fui ver o nome da igreja, eu fui de igreja. Bom, não tem 2 metros quadrados a igreja. Para que abrir uma igreja dessa? Se não é o lucro, o que esse pastor está visando, pastor? O que essa pessoa que se diz pastor está visando? É ministério dos Benfica, ministério, depois Assembleia de Deus, ministério, Assembleia de Deus. Você é da onde? Eu sou Assembleia de Deus, eu sou. Como é que é o nome da Assembleia de Deus nesse caso ali? Assembleia Rios de Amavina. Mas de onde você é? Eu sou da Rios. Tem um rapaz de Amavina lá. Você é da onde? Eu sou da Rios. Que Rio? Eu sou da Rios, Assembleia de Deus, Rios de Amavina. Você passa lá no culto, tem 3 pessoas, ainda põe um negócio para tampar para mim. 3, 4 pessoas. Para que? Isso não é crescimento, isso é inchaço. E nós, como cristãos, nós estamos aqui aprendendo a palavra. Nós temos que saber o que é verdadeiro, o que alimenta a gente. É a palavra ou é esses movimentos que estão se levantando por aí? Tem um pastor que eu gosto de ver, ele fala que está nascendo uma teologia ensaboada. Está nascendo aí uma teologia ensaboada, em que cessaram os dons. São os calvinistas, né? Cessacionistas. Eles dizem que os dons cessaram. Esse negócio de falar em línguas, acabou. Esse negócio de profecia, acabou. Não tem mais. E tem pastor do nosso ministério, pastor de gente grande aí, acreditando nessas coisas. Tem pastor nosso que não acredita mais em Jesus levantar. E ele volta. Então, um bom crescimento, amor, oração, exemplo, palavra, firmada na palavra, para que haja crescimento de verdade, não inchaço. Inchaço não vai dar certo. O pastor John Wesley, precursor do movimento pentecostal, ele teve uma visão uma certa vez. Porque ele achava que só os metodistas, ele era metodista, que só os metodistas iriam para o céu. Não, Deus está comigo e eu sei que por causa do meu método, a metodista vai para o céu. Só o pessoal. Aí ele teve uma visão, sonhou um dia, sonhou que chegou no inferno e perguntou para quem estava lá, não me recordo se ele fala que é o diabo ou se é alguém. Falou, tem presbiteriano aqui? Tem assembleia? Tem metodista? Tem tudo. Ah, tá. Beleza, foi no céu, chegou no céu. Tem metodista aí? Não sei. Tem esse? Não sei. Ah, tem batista? Eu não sei, mas aqui tem pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. No céu não tem placa de igreja. Então não precisa abrir outra. Eu posso congregar, mas não quer. Eu quero lucrar. Isso não é crescimento, é inchaço. No céu não tem placa, mas no céu tem a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Se não tiver palavras, não sei o que. Então, o que limpa o crente? É a palavra, é a água da palavra. Vou falar mais um ponto aqui. Está no versículo 31 aí, ó. Eles eram edificados, aí eu falei toda a base da edificação, e andando no temor do Senhor. O que é temer ao Senhor? Tem um versículo do Provérbios que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios ou Salmos, não falha a memória, esqueci. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deuteronômio 8 e 6 vai falar um ponto importante. Por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que não temas. Então nós voltamos à palavra. Guardarás os mandamentos para que tenhas temor a Deus. Quanta gente sem temor de Deus hoje? O que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não.
Temor é medo de errar contra Deus. Eu não posso fazer isso porque o Espírito Santo me acusa de ser errado. E isso é temor de Deus, Cristiano. Temor de Deus é medo de perder a salvação. Entendeu? Hoje em dia tem muita gente usando Deus contra o povo, né? Vai tocar lá nos céus. Isso é botar medo no povo, não é colocar temor. Temor é uma coisa natural. Só crente que tem isso. Olha, se você não tem, ora a Deus, Senhor, eu preciso temer mais do Senhor. Eu não quero perder minha salvação. Então, o temor do Senhor, eles andavam. A igreja crescia se edificando e crescia andando no temor do Senhor. Segundo Coríntios 5:11 vai dizer assim: se eu conheço o temor do Senhor, eu persuado outras pessoas. Quando eu conheço, quando eu sou temente a Deus, outras pessoas olham para mim e falam assim: eu quero ser temente igual aquele. Quem está à minha volta fala assim: eu vou ser igual aquele cara ali. Por quê? Porque ele não faz o que é errado. Mas por que ele não faz? Porque tem medo do pastor dele? Não, porque tem medo de perder a salvação dele. Então, quando eu ando em temor a Deus, eu persuado outras pessoas a temer a Deus também. Isso gera crescimento. Olha só que coisa boa. E por que eu estou falando desse assunto de crescimento da igreja hoje? Eu juro, a Amanda até me fala: por que você não prega isso? Por que você não prega aquilo? Eu não consigo, eu olho o versículo, eu quero destrinchar. Eu quero entender por que daquilo, porque dá um prêmio também. E eu acho um desperdício o pregador chegar aqui no versículo dizer que Deus fica gritando palavras ao vento. Eu sou assim, eu prefiro explicar para que alguém entenda. Se alguém entender, uma pessoa de vocês entendeu o que eu estou falando aqui, já vai gerar um crescimento a mais. Vocês entendem isso também? Então, esse é o meu jeito, irmãos, me desculpa até, eu vou pautando assim, mas olha só, quando eu conheço a Deus, então eu persuado as pessoas. Temer é detestar o mal. Temer é detestar o pecado. Toda a igreja temente a Deus cresce. Toda a igreja que teme a Deus cresce. Isso é fato. Se você vê a igreja definindo ele, que não estão mais temendo a Deus. E eu fico acompanhando no Facebook da vida aí, no Instagram da vida, os pastores estão pegando firme. Eles estão pegando firme. Tem um movimento agora aí, esses dias um calvinista ia pregar, ia palestrar na CPAD. Ele ia palestrar, um pastor calvinista muito importante, ele ia palestrar na CPAD. Daí os pastores do Nordeste levantaram e falaram: o que é isso? Rapaz, aí calvinista, por que ele vai pregar lá? Não sei lá na hora. Então, ou seja, os pastores estão de olho. Não pode, nós estamos em crescimento, nós não podemos deixar essas coisas entrar para definhar. Terceiro ponto: sem a atuação do Espírito Santo, a igreja não cresce. Olha aí o versículo 31, por exemplo, de Atos 9, diz que andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicaram. Veja bem. Então, na consolação, ou seja, dependentes eles da atuação do Espírito, a igreja se multiplicava e crescia. Sem a atuação do Espírito Santo, a igreja não cresce. Lucas 24:49 diz que o Espírito de Deus faz a igreja ser atuante. Lucas 24:49, eu vou ler esse texto. Está escrito assim: eis que eu envio sobre vós a promessa, ou seja, o Espírito, a promessa do meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o poder do revestimento do Espírito faz a igreja ser atuante. Quando eu atuo, eu faço missões. Quando eu atuo, eu ajudo na obra social, porque a obra social também é fazer missões. Quando eu atuo, eu multiplico, eu sou um multiplicador. O meu vizinho vai ouvir a palavra da minha boca. Quem trabalha comigo vai ter noção do que eu sou. Eu sou crente, então eu preciso falar. Uma hora ou outra eles vão dar uma apertada. E aí, o que é isso? Então, você vai ter a oportunidade de falar daquilo, para multiplicar, para crescer. Então a igreja cresce, se edificando no amor, na oração, no exemplo, na palavra, andando no temor do Senhor e sob a atuação do Espírito. Debaixo da atuação do Espírito. O Espírito faz a igreja ser atuante. Em Atos 1:8, para encerrar, vai dizer que: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Samaria como em toda a Judeia.
Então, quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, sobre a igreja fica atuante e assim ajuda também no crescimento. Sem a atuação do Espírito, não há crescimento da igreja. E por que eu estou falando igreja no modo geral? Mas os irmãos entendem que igreja também somos nós. Tá? Você cresce se edificando, você cresce andando no temor do Senhor, e você cresce deixando que o Espírito Santo atue na sua vida. Então que essa palavra faça efeito no seu coração aí, e eu espero que o Espírito Santo faça mastigar mais essa palavra aí. Já peço perdão pelo horário, inclusive eu não olhei na hora, você desculpa, que eu não costumo. Eu não olhei hoje, achei que estava dentro. Bom, desculpa. Deus abençoe. Eu quero que essa palavra faça efeito no coração do João para nós termos crescimento. Nessa época de pandemia, parece que a igreja, os irmãos cresceram, né? Parece que não estão mais aí, não estão querendo dar exemplo mais. Então a gente tem que alertar os irmãos a voltar, a crescer. A igreja tem que crescer. Nós temos que ganhar, quanto mais alto for o reino, melhor. Quanto mais gente for para o céu, melhor. Menos gente se perde. Amém? Deus abençoe. E uma boa semana para nós. Glória a Deus. Que Deus possa continuar falando nos nossos corações. O crente, a igreja, precisamos crescer. Mas crescer com raiz e dar frutos. Às vezes se cresce muito rápido, sem raiz, e aí é perigoso. Então nós precisamos atentar para a palavra. Boa palavra de ensino, né? E que Deus continue abençoando o Patrick e toda a igreja. E que o Senhor continue